tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 2 de dezembro de 2012, domingo. O verbete é de número 2496. Ele tem 5 páginas, 52 logias e 13 máximas. O tema é QI social. A especialidade é conviviologia. Quem redigiu o verbete se dedicou muito ao tema é a nossa professora que está aqui, Fabiana, que é a Fafá. Tá certo? Está com, hein? É o primeiro dela? Ah, sei. É uma vergonha. Quanto tempo? Uma vergonha. Uma vergonha. Quanto tempo ela que podia já estar escrevendo isso há muito tempo. Você tem mais quantos que você está escrevendo? Mais uns 4 ou 5? Ah, então tá. É uma vergonha. Chegou muito... Ela é retardatária, é isso. Aqui tem retardatário que chega atrasado, tem outros que vêm apresentar errado, tem outros que traz o livro atrasado, tem vários tipos. A gente chega lá. Que é uma vergonha, ela, veterana, né? Mas, definição. O QI social é a medida ou avaliação da capacidade humana de interagir socialmente em diferentes grupos, contextos e situações, obtendo resultados estatísticos, proexológicos e harmônicos. O quociente de aplicação do pensene benevolente. O resultado da aplicação do pensene bem intencionado. A arquitetura do QI social, ou do convívio social. A mensuração das relações sociais. O coeficiente da capacidade adaptativa. A plasticidade comportamental. A avaliação diária do convívio social. Os resultados harmônicos do convívio a 2. A medida da holomaturologia. A medida do bom trato embasando o relacionamento sadio. A quantificação da quantidade da intenção. O quociente da desambiguação social. O quociente de resiliência conviviológica. Olha, eu li apenas 5 linhas aqui, tem mais de 20, tá? Isso é a fatologia. Agora, a cosmoconviviologia, a priorização do paraconvívio harmônico, a mensuração dos resultados do curso intermissivo, a quantificação das legiões de consins e consciex afins, a quantificação das paracomunicações, o quociente de pujança da paragenética atuante, a quantificação do parapsiquismo, as relações parasociais da TENEPS. Na argumentologia tem o tópico da taxologia com 15 indicadores, a maioria de caráter linguístico expressivo, mensuradores do QI social saudável, funcionando ao modo de reforço positivo nas interações sociais. Vale a pena ver esses 15 itens. Na errologia tem 3 mega-erros redutores do QI social. A dissimulação, a mentira e a sociosidade. Tem os dados aí de cada um. Na remissiologia, nós temos aí dos 15 verbetes, destacamos 5. Articulação social, ato social, círculo de relações, fusão social e papel social. Frase enfática. A verdadeira genialidade é focar no desenvolvimento do QI social, passível de ser conquistado pelas consciências interessadas na aglutinação de pessoas e na assistência fraterna a todos. Você já reconhece a importância da mensuração do QI social? Na escala de 1 a 5, já avaliou o nível do próprio QI social? Agora, eu chamo a atenção que a bibliografia tem 6 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Coeficiente, avaliação, articulação, aglutinação, comunicação. Extroversão, mensuração, socialização, humanização, interação. Inter-relação, inteligência, intencionalidade, flexibilidade, fraternidade. Empatia, sociofilia, sociologia, conviviologia e harmoniologia.
Agora, o verbete aqui do dicionário hoje é autoconsistênciologia, ele tem 3 páginas. Eu chamo a atenção para a argumentologia, que é o caso da argumentário, que vale a pena para a pessoa entender o que nós falamos sobre o processo de consistência, que geralmente não é um assunto muito tratado por aqui. Agora, a verbetógrafa, fatologia, página 1, quinta linha. O que vem a ser o quociente de desambiguação social e o quociente de resiliência conviviológica. Bem, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui. Vamos iniciar, então, falando sobre o quociente de desambiguação. Desambiguar é deixar de tornar uma situação ou algo ambíguo. Então, o que é alguma coisa ambígua? É algo que está mal resolvido, mal entendido, que tem duplo sentido. Então, o objetivo é que a pessoa que adquira, ou que vá adquirindo esse quociente de inteligência social, ela consiga, à medida que ela vai interagindo com os grupos e conversando com as pessoas, eliminando as ambiguidades, as dúvidas e deixando tudo mais claro, mais retilíneo, mais limpo. Agora, o quociente de resiliência conviviológica. Então, resiliência é aquela propriedade do elástico, né, de voltar à sua forma original. O quociente de resiliência conviviológica significa que você consegue adaptar, interagir, ir bem com os grupos, e mesmo aquelas informações que produzem mal-estar, aquele mal-estar ele não se prolonga, você consegue retornar à sua forma original, ou seja, você consegue retornar ao seu equilíbrio, à sua harmonia. Esse que seria o quociente de resiliência, ou seja, retornar à forma original. Na fatologia, página 1, oitava linha, onde encontramos o conviviograma para mensurar nossos convívios? Então, quem sabe eu consigo publicar um conviviograma, mas o que eu tenho feito é uma análise conviviológica, uma análise do meu convívio diário a partir de registros. Então, eu faço registros diariamente, procuro analisar e pensar a respeito nas minhas interações e relações, o que pode ser ou o que poderia ter sido mais qualificado e melhorado. Mas eu já pensei em aprofundar e publicar aí um conviviograma. Na parafatologia, página 2, terceira linha, como realizar a quantificação das legiões de consciência e consciex afins? Olha, a gente não tem como quantificar exatamente. Quantificar significa o resultado dessas legiões de consciência e consciex afins. A quantificação significa chamar a atenção para a quantidade de consciência e consciex afins. Aqui e agora, nesse momento, por exemplo, no momento que eu estou falando, existem várias consciências afins. Afins de quê? Do mesmo objetivo, de compreender o mesmo objetivo. Então, quantificar significa que não exatamente dar um número, mas chamar a atenção para o resultado daquele encontro, daquela interação entre as consciências e consciex afins. Nosso amigo ali tem um olhar 43. Ele estava assim, ó, e olha assim. Deve estar pensando demais no assunto. Esse aqui é o olhar 43, mas é perfeito. Ele estuda muito, você conhece bem esse cara? Ele é meu amigo, eu chamei ele para vir, ele é meu colega de dança. Ele estuda muito? Estuda, ele gosta de estudar. É o olhar 43, você tem o olhar 43. Viu? É o Adilson. Agora, ó, paradoxologia. O que é o paradoxo do erro corretor? O paradoxo do erro corretor é aquele erro que serve para você corrigir. Na realidade, todos os erros, se nós vamos pensar a respeito, todos os erros eles podem ser utilizados para benefício próprio, desde que a consciência não repita mais, ou evite repetir, evite cair nos mesmos erros e nos mesmos mata-burros. Nesse sentido, o erro passa a ser corretor, porque ele serviu para chancelar, para delimitar aquela situação, e aquilo não vai se repetir mais. Professor, eu e meu pai temos hoje uma grande distância física, pessoal e emocional. Apenas conversamos por e-mail ou telefone raras vezes. Não o vejo há alguns anos. Sinto que não ter espaço para aproximação maior. Algumas vezes tentei exteriorizar energia para ele, mas nessas ocasiões senti um bloqueio no cacho chakra. Parei de exteriorizar por não entender realmente o que estava acontecendo. Poderia explicar essa sensação? Devo continuar a exteriorizar energia para ele? Não, eu acho que você deve ter um encontro pessoal com ele. Aí você decide o que você vai fazer. Ficar assim não é bom, não. É bom tomar atitude.
Professor, no verbete do DSC, página 2, o senhor poderia expandir o item 17 do argumentário? 17 é o seguinte: autoconsistência pragmática. Se a teoria da experiência já foi entendida, a tentativa da vivência não deve ser adiada. Bolas, isso aqui está falando tudo o que precisa, como resumo. Então vamos entender bem o que a gente pode aqui falar, em outras palavras, a mesma coisa. A teoria da experiência, quer dizer, a pessoa, ela já sabe teoricamente o que é que seja aquilo. Às vezes pode ser até uma técnica, um modo de ser, a etologia, um comportamento, o modo de ser da pessoa. Ela já entendeu como é que funciona aquilo. Então, se ela entendeu, isso aquilo é positivo, ela admite o processo, o que ela está esperando? Ela tem que vivenciar aquilo. É isso que nós estamos falando. Então, a consistência pragmática. Pragmatismo, aí no caso, é o problema prático, vivencial, objetivo, concreto, do dia a dia. Então, eu acho que é isso aí que nós vamos. Quem está perguntando é a Juliana Costa, sabe? Deve estar lá na África. Mas, olha, eu acho que assim ela vai entender o que é. Agora, ó, se a teoria da experiência já foi entendida, a tentativa da vivência não deve ser adiada. Agora, veja, isso aí pega a vida dela. Né? É bem o caso dela mesmo. Escuta, eu entrego então a Fafá para vocês, tá certo? Fafá? A professora Fafá, tá bom? Ok. Melissa aqui. Oi, Mel. Obrigada pelo verbete. De nada. São duas questões na patologia. Uma é na página 1, terceira linha de baixo para cima, lá no finalzinho. Mensuração da mudança do temperamento, favorecendo as inter-relações sociais. Você pode falar um pouquinho sobre... Tem uma outra pergunta depois também. Tá. As interações sociais. Então, Mel, a mudança do temperamento é algo, o próprio professor fala que é muito difícil, não é fácil a gente mudar o temperamento. Mas o objetivo, quando ele é qualificado e melhorado, isso impacta diretamente nas interações e nas relações sociais. Eu acho que eu vou trazer um pouquinho, eu estava até conversando com a Sheila na hora do almoço, sobre as interações pelas quais eu fui passando, à medida que eu fui estudando, até chegar à construção desse verbete. Eu passei por 4 momentos de interação, que talvez ajudem também um pouco a compreender a mudança de temperamento. O primeiro era o que eu chamei de interação evitativa, que era aquela interação básica, superficial, de conversar com as pessoas, mas evitar. Não entrava muito dentro das questões pessoais de cada um e nem nas minhas. Então, era uma interação básica, mínima. Depois, com o passar do tempo, isso já conhecendo a conscienciologia, eu comecei a entrar num padrão de interação que eu chamei de utilitarista pragmática, ou seja, era uma troca mais prática, mas no sentido não realmente de assistir, e sim de ver o que eu podia propiciar para a pessoa e esperar algo em troca. Então, era ainda muito pragmático, não entrava mesmo no aspecto mais intraconsciencial. O terceiro nível de interação eu chamei de pseudo-empática, porque até tem um pouco a ver com o que está em mitologia, se você quiser depois dar uma olhadinha, que é o mito de querer agradar a todos. Então, eu tinha o hábito de querer agradar todo mundo. Então, era tudo panos quentes, não falava nada, tudo certo, tudo ajustado. A pessoa vinha lá com algo que eu discordava completamente e eu não dava a minha opinião. Por quê? Porque eu tinha a intenção de agradar a todos. Por isso que eu chamei de pseudo-empática, porque é uma falsa empatia. Até chegar nos dias de hoje, que eu estou tentando buscar uma interação mais empática, ou seja, mais autêntica, mais próxima da realidade. Isso, então, o que inclui? Inclui eu buscar falar o que realmente eu estou pensando. Então, essa mudança de temperamento vai trazendo também resultados. Vai trazendo aí os quocientes de convívio mais ajustados e mais próximos da realidade assistencial. A outra pergunta é na página 2, a segunda linha, as medidas das fissuras de psicopatologias da personalidade desafiando as relações sociais. O ideal seria a gente ter aqui a ajuda de um psiquiatra para falar a respeito. Mas psicopatologias, de uma certa forma, existem vários níveis, né? Existem as mais sérias e as menos sérias.
Então, claro que, se nós temos algum padrão de psicopatologia, isso desafia as relações sociais, porque elas não conseguem ser inteiras, autênticas. Porque a psicopatologia está atrapalhando, atravancando e travando o que vai ser realmente uma relação social mais autêntica. Então, é nesse sentido que a gente trouxe. Desculpe chamar você de Fafá, não te conheço. Favor. Olha aqui, na estrangeirismologia, você fala que a identificação do elemento sine qua non para os aprimoramentos conviviais. Eu queria que você aprofundasse mais, eu achei muito interessante essa assertiva. Ok. Então, a identificação do elemento sine qua non para os aprimoramentos conviviais. O que seria o elemento sine qua non? Na realidade, não é um elemento único, é a junção de vários elementos. É aquele foco, é a busca, é o entendimento, é o ajuste fino de vários aspectos. Inclusive, se você puder dar uma olhadinha na página 4, em taxologia, eu trago alguns itens que, sendo trabalhados um a um, de uma certa forma, eles vão convergir para aquele elemento sine qua non que vai fazer a diferença, ou seja, o resultado do convívio. No momento que você analisa, busca aí a sua capacidade de apreensibilidade, a sua autenticidade, trabalha mais a sua clareza, a sua comunicação, a sua didática, são vários elementos que vão contribuindo para que se chegue a um resultado sine qua non em termos de convívio. Então, o elemento seria, na realidade, a junção de vários itens e vários aspectos. Alguns deles aqui listados. A dúvida era justamente em relação ao termo elemento no singular, mas obrigada, ficou bem claro. Foi justamente por isso que eu trouxe o elemento como sendo o resultado, o saldo conviviológico da junção de todos esses elementos, de todos esses itens, né, aqui na página 4 e de outros que a gente vai trabalhar e conversar aqui durante a tertúlia. Fazendo exercícios energéticos, ao energizar o cardiochakra, a energia que criei acima dele foi subitamente sugada por ele e do peito senti sendo transportada internamente para o laringochakra, fazendo grande pressão na garganta por alguns minutos. O que me intrigou foi o fato da energia ser movida assim, sem a minha intenção ou vontade. O professor saberia responder o porquê desse movimento energético sem emprego da minha vontade? E por que ir para a garganta? Era uma limpeza energética do laringochakra? Isso possivelmente é uma assistência que você recebeu, que você devia estar usando mal aí o laringochakra. Olha bem o que você está falando com essa situação toda. Agora, isso é energia gravitante que eles estão limpando de um lugar para outro. Isso é muito comum. Agora, você deve trabalhar mais com as energias que mostram que tem assistência aí no caso. No verbete do DAC, página 3, no adendo, poderia comentar o item automemoriologia? A consciência lúcida há de convir que em todas as manifestações nós não podemos esquecer a autoconsistência como sendo componente inseparável da autodiscernimentologia e da automemoriologia. Enquanto a pessoa estiver mais preocupada com a quantidade dos pensênios e não com a qualidade das neoverpons, as verdades relativas de ponta, o autodiscernimento ainda não foi bem compreendido. A intenção pura é a maior profilaxia de todo tipo de erro. Quer dizer, a gente tem que ter a intenção pura para não errar. Entre o problema e a solução se instala o desafio. Entre o desafio e a solução. Quem manda nesse caso é a autodeterminação. É uma pessoa que sabe o que quer e que faz aquilo que precisa, que ela determinou, que ela quer, que é a intenção dela, através da vontade. Através de todo grande sucesso, tem a autoconfiança de alguém. Quer dizer, você não vai ver um sucesso, um empreendimento que deu certo, tem alguém atrás que teve confiança para chegar naquilo. Então, o número de tentativas evidencia a qualidade da persistência da consciência. Tem gente que desiste fácil, tem outros que são tenazes, constantes, perseverantes, persistentes. Esse
é que caminham mais depressa, que evoluem mais depressa, que entendem mais depressa as coisas, que aumentam o autodiscernimento. Depois, então, eu falo, trafar, autopensene dominador, quer dizer, é um traço fardo que você carrega como um peso nas costas. E o trafor, é o traço força, é um autopensene dominado. Você já domina aquilo, você vê o que você tem. Por exemplo, vamos supor que você está com uma boa memória. Essa boa memória, você começa a aplicar aquilo de todo jeito. Isso é um trafor, traço força, uma virtude, um predicado muito importante na pessoa, é ela ter uma boa memória. A memória equivale à consciência. Uma pessoa que tem boa memória melhora o próprio ego, a própria pessoa, a própria condição dela. De modo que é mais ou menos por aí. Automemoriologia. É a memória da pessoa. Fafá. Oi. Oi, Ricardo. Alô. Pode falar. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Bem legal. Ali na definologia, bem no finalzinho, você coloca ali obtendo resultados tarísticos, proexológicos e harmônicos, né? Se você entende que esses são os resultados, por que a tematologia é neutra, não é homeostática? Porque esse é o ideal, né? O que a gente quer chamar a atenção para o saldo conviviológico são realmente resultados harmônicos, tarísticos, né? Voltados à tarefa do esclarecimento e ao foco proexológico. Mas ele é neutro porque, à medida que a pessoa aplica, ela melhora. Então, só o fato da gente conhecer a teoria não significa que o resultado vá ser homeostático. Então, neutro porque ele ainda pode, mesmo a gente conhecendo a teoria, ter saldos, ou QI social baixo, ou resultados baixos. Ou resultados aquém, digamos assim, né? Deixando a desejar, nesse sentido. Mas ele puxa mais para o homeostático. Obrigado. Fabiana, aqui. Dá para explicar aqui, aprofundar na sexta linha aqui, o acrônimo SPACE? Aqui. O acrônimo SPACE. Então, esse acrônimo, ele está mencionado aqui, no livro do Karl Albrecht. Não sei onde que está a câmera, mas... Está pegando? Então, tá. Ele é um acrônimo bem interessante. Aliás, esse livro todo ele é muito interessante. Ele fala, né, sobre a nova ciência, a inteligência social. Ele é muito interessante sobre esse ponto de vista. Ele aprofunda várias questões. E uma delas são esses 5 itens que a gente colocou aqui. A necessidade da consciência, inicialmente, aquela consciência, aquela pessoa que quer desenvolver um padrão de interação mais harmônico, mais homeostático, ela precisa conhecer esse acrônimo, que é ter consciência da situação, ou seja, do contexto, a percepção do contexto, tem um pouco a ver com o item 1, que eu coloquei ali na página 4, que é a apreensibilidade. Então, apreender a situação, analisar, é como se ela fosse um 007, está analisando a situação. Então, ela está passando a sua lupa fina, o seu pente fino naquela situação, procurando entender e absorver o que está ocorrendo no momento. Logo depois vem a presença, que é o fato dela realmente se posicionar, a autenticidade, a clareza e a empatia. Então, a união dessas 5 características, elas são ideais ou são importantíssimas para que o quociente de inteligência social seja alto. Aqui no item 15 da taxologia, sobrepairamento. Esse item, para mim, pessoalmente, é o maior desafio, viu, Fabiana? Porque algumas vezes você sobrepairar pode ser uma omissão. Não sei, até que ponto, qual seria a medida desse sobrepairamento? Eu tenho dificuldade, às vezes, será que eu devo me calar e deixar, ou devo esclarecer, ou devo contribuir de alguma forma para que aquela consciência tenha mais lucidez? Eu não sei, eu gostaria que você aprofundasse esse item para a gente. Bem-vindo ao grupo, esse é o desafio de todos nós. Quando falar e quando calar. Eu acho que ajuda um pouco o que eu acabei de responder para o Emanuel. Analisar um pouco o contexto e procurar realmente apreender. Por isso a questão da energia nos ajuda muito, o parapsiquismo nos ajuda muito. Então, fazer essa troca parapsíquica, exteriorizar energias para o ambiente, aprender o que está acontecendo, o que está trocando, o que realmente ocorre ali, até onde a gente consegue perceber, faz diferença no momento de eu emitir uma opinião ou não. Muitas vezes a gente
É preferível a gente errar para mais do que para menos. É preferível falar, se posicionar, mesmo que não saia ideal, não saia da maneira ideal como nós gostaríamos. Eu sempre prefiro falar algo que eu estou pensando a calar. Agora, claro, existem situações onde realmente a pessoa nem está te ouvindo. Há pouco tempo em tertúlia nós falávamos sobre a apriorismose. Seria bom ela também pensar lá, sabe, sobre o processo da omissúper. A omissão superavitária, aquela que você está saindo positivamente, e a omissão deficitária, aquela que você deixou passar. Então a gente tem que ponderar isso, muita ponderação para ver a determinação que vai ser feita, a resolução, a decisão, a ação. Não é isso? De maneira geral, é difícil a gente dizer, teríamos que analisar a situação mais específica. Mas isso que o professor Valdo colocou é uma realidade, a gente tem que analisar com calma. Fabiana, na fatologia, na primeira linha, você poderia falar sobre a arquitetura do convívio social? Ah, claro. Com prazer. A arquitetura, na realidade, ela tem várias acepções. Da mesma forma que o próprio convívio social tem várias acepções. Então, a arquitetura a gente entende que seja a arte, a técnica, a maneira como nós organizamos os espaços, a forma de organização, a interação com esse espaço. E, da mesma forma, é o convívio social. Então, é uma arte, é uma técnica. Não existe uma maneira exata, não existe um resultado específico. O que todos nós buscamos é uma excelência na troca. Mas o que a gente pode dizer em termos de arquitetura do convívio social? Basta a pessoa, ou para que a pessoa procure obter bons resultados, ela precisa de ter um foco, um objetivo. Então, quanto mais nós estudarmos o convívio social, quanto mais nós focarmos as nossas energias na inter-relação ou nas inter-relações salutares, melhor vai ser o resultado, melhor vai ser o objetivo dessa troca. A arquitetura, porque realmente é uma arte. Trocar é uma arte, falar é uma arte, interactuar é uma arte, às vezes silenciar é uma arte. Então, saber calar, saber falar, saber se expor, são várias artes e várias técnicas em favor de algo que pode ter um resultado bem positivo e bem harmônico, e extremamente necessário para a nossa ProEx. E agora, na página 2, em tecnologia, poderia falar sobre a técnica da inoculação de emoções positivas? Sim. Eu estou fazendo uma pós-graduação em psicologia positiva. E lá nós estamos estudando o Martin Seligman, que é um dos fundadores aí da psicologia positiva. A psicologia positiva tem muito a ver com as ideias que nós trabalhamos aqui na Conscienciologia. Dentre elas, uma delas é essa, é a técnica de inocular emoções positivas. Ou seja, você procurar levar para cima, elevar as emoções, a situação do ambiente, à própria pessoa. Muitas vezes a pessoa chega para conversar com você com o astral lá embaixo astral. Então, utilize aí algumas técnicas, alguma coisa que ela goste, que ela tenha relação, que ela tenha interesse, para puxar para cima e melhorar. E aí poder realmente conversar. E aí a pessoa fica mais aberta em termos de energia, menos fechada. Obrigada. Fabiana. Aqui. Tudo bem? Parabéns pelo verbete aí. Thank you. Página 2, Fafá, sinergismologia. O que você quis dizer ali com o sinergismo nosográfico, Dom Juanismo Poder? Assim, Dom Juanismo, na realidade, estou estudando para, no futuro, quem sabe, escrever um verbete a respeito. O Dom Juanismo, ele vem do filme Dom Juan de Marco, que foi um filme que foi ao ar em 1995, estreado por Johnny Depp e Marlon Brando, onde ele falava de uma consciência, de uma pessoa extremamente sedutora, infiel e leviana, movida pela arte da conquista. Por isso o poder. Qual era o poder? A pessoa queria conquistar, então era aquele homem, muitas vezes acontece nos dois gêneros, tanto homem quanto mulher, né? Mas no caso que o filme aborda a questão masculina. Acho que muitos até viram esse filme, né? Aquele homem que tinha a compulsão de conquistar várias mulheres. E ele se sentia poderoso, ele se sentia por cima quando ele fazia isso. E muitas vezes a conquista não era ter relações sexuais, era simplesmente ver que a pessoa caía aos pés, né? Se desmanchava.
Então, a partir daí é que surgiu a ideia de começar a pesquisar a respeito de Dom Juanismo. E é o poder, pseudo-poder. A pessoa que tem essa característica, que aí tem um vínculo com as energias mais promíscuas mesmo, é aquela pessoa que constantemente, aliás, é contrário ao que a gente está falando aqui hoje. A pessoa que interage constantemente jogando energia promíscua, jogando energia sexual. Porque isso é uma decisão, é uma escolha da própria pessoa. Ela que escolhe interactuar de forma mais ou menos correta ou mais ou menos promíscua. É uma decisão da própria pessoa. E no filme aborda isso. Então, ele estava constantemente seduzindo várias mulheres. Tinha lá o amor dele, né, a mulher que ele queria, mas, além dela, tinha várias outras, né? Então, era uma pessoa que não é confiável e ela vai acumulando uma legião de interprisões. Então, por onde a pessoa passa, ela olha para trás e vai deixando aí tudo meio destruído. Para a fatologia, página 2, final da penúltima linha, poderia detalhar sobre as relações parassociais da TENEPS? Sim. Uhum. Relações parassociais da TENEPS. Então, a TENEPS, ela afeta a vida de todos nós. Nós vamos ter um congresso agora no final do ano falando mais detalhadamente sobre a TENEPS. A TENEPS é uma técnica, né, de exteriorização de energias para consciências extrafísicas, que normalmente são trazidas por amparadores, que são consciências extrafísicas que nos acompanham e que têm aí um padrão de equilíbrio e harmonia. Então, essas consciências são trazidas e a gente fica durante 50 minutos exteriorizando energias. E com o passar do tempo, isso impacta a própria pessoa e vai fazendo com que a própria pessoa vá desenvolvendo o seu parapsiquismo. Então, as suas para-relações vão aumentando, além das suas relações físicas, digamos assim, pela troca energética. A pessoa adquire mais parapsiquismo, vai qualificando o seu padrão energético e vai melhorando o seu nível assistencial. Tem uma sociedade com meu irmão no ramo gado leiteiro, tiramos leite, meu irmão fica em dúvida em relação ao ramo, pois o mesmo utiliza o animal, a vaca, até o seu máximo de produção. Quando ela não serve mais, é descartada para o abate. Isso é certo dentro da conscienciologia? Olha, o ideal é evitar esse negócio, né? E se você está em dúvida, melhor se abster. Pensa bem. Eu morei 22 anos em Uberaba. Lá, então, eu tinha muitos amigos. Eu participei de sociedade, mas nunca evitava sempre os negócios que mexiam com bicho. Agora, participei de sociedade daquelas usinas de beneficiar arroz, milho e coisas assim. Mas isso aí eu caí fora, porque a minha consciência não dá. Eu gosto dos bichos. A gente está falando de convívio, né, professor? Não, o negócio é brabo. Lá os caras vinham me perguntar, eu virava e falava assim, como é que é? Você tira leite da sua mãe? Você abate o seu filho depois de um certo tempo? É a mesma coisa, bicho. Tudo é parente, o que há? Primo, como é que é? Agora aqui outro. A maçonaria é uma seita cosmoética e universalista? Olha, a maçonaria, ela é uma, vamos dizer, irmandade de assistência. Eles prestam muita assistência entre eles. Então, por exemplo, uma pessoa que é mascate, ou que tem que andar de uma cidade para outra, e que precisa de fazer negócio em vários lugares, a maçonaria é o máximo, que abre as portas para a pessoa de todo jeito, porque é uma irmandade que socorre todo mundo o tempo todo. Outra coisa também, ele socorre demais. Um cara, por exemplo, que é maçom, deixou uma viúva. Essa viúva vai ser socorrida pela maçonaria. Quer dizer, em matéria de processo de assistência, é muito séria a maçonaria. Eu estive 6 meses lá dentro e vi como é que era. Não fiquei mais porque eu trabalho com tanta coisa, não estou lá para estar fazendo aqueles rituais toda semana, não dá, né? Isso, eu acho que é perda de tempo. O que eu via mais de problemático lá eram os rituais. Agora, eu acho que essa pergunta aqui é melhor você responder primeiro. Poderia explicitar a relação da autoconscistenciologia, que é o verbete do dicionário, com o QI social, que é o seu verbete? Seria a questão da autenticidade consciencial? Total, tem total relação. Aliás, está diretamente vinculada. Nós estávamos há pouco respondendo a pergunta da colega e falando aqui sobre os 15 itens da página 4, que são alguns itens que
a consciência precisa desenvolver se ela quiser adquirir consistência na sua proex e nos seus relacionamentos, físicos e extrafísicos naturalmente. Então, essa consistência, essa substância, ela precisa iniciar primeiro a nível intraconsciencial. A própria pessoa precisa adquirir isso. Então, a partir de autopesquisa, de autoconhecimento, de autoinvestimento, a pessoa começa a trilhar o seu caminho e vai adquirindo substância e consistência. Nesse sentido, eu acho que tem uma relação direta. Não sei se o professor Valdo gostaria de completar. Não, tá certo. É por aí. Fabiana, justamente aí lá nos itens, lá no 12, o que você... Fala um pouquinho mais lá sobre o 12. Poliglotismo, a manifestação a partir do acolhimento às diferenças linguísticas, evitando apriorismos. Então, é isso mesmo, é utilizar, eu até falo do poliglotismo na enumerologia, até vou aproveitar e fazer um link. Enumerologia, página 3. Página 2, segunda linha lá. Isso, exatamente, a gente também coloca ali. A medida do poliglotismo proativo, ou seja, é utilizar os idiomas em favor da assistência, em favor da ajuda. Ou seja, claro que aqui a gente está no Brasil, fala português, mas se no momento que eu tenho aqui uma pessoa que está assistindo e que necessita de tradução ou de apoio, então o quanto eu posso estar ajudando para dar esse suporte para que a pessoa consiga compreender melhor as ideias. Então, é utilizar os idiomas sempre que necessário, sempre que a ocasião se fizer necessário, nesse sentido. Daí, ali em culturologia, o último item lá, o multiculturalismo da megafraternidade. Todos queremos chegar lá, né? A megafraternidade é o nosso objetivo máximo, é o nível de fraternidade com todos, né? Sem conseguir chegar a um patamar máximo de refratariedade, né? E resiliência e uma interação honesta, pontual, específica, que seja tarística o tempo todo. Esse é o que a gente quer, né? É o multiculturalismo da megafraternidade. Fabiana. Pois não? Aqui atrás, na página 2, no binomiologia. Okay. Você poderia ampliar na segunda linha, binômio, minudência, recim? Minudência, recim. Sim. Na realidade, a reciclagem intraconsciencial, ela inicia muitas vezes pelo externo. Então, a pessoa chega aqui até a conscienciologia, começa a pesquisar, começa a estudar as ideias, ela começa, então, a compreender a teoria e ela quer colocar isso na prática. Então, muitas vezes, ela vai mudar o que está próximo dela, o seu ambiente de trabalho, a sua casa, até que ela consiga chegar no intraconsciencial. Existem aqui, na Cognópolis, muitos cursos que dão vazão para que a pessoa consiga realmente investir na sua intraconsciencialidade. Sugestão é o curso do balanço existencial, curso da Consciência Cobaia, existem outros cursos que abordam a questão parapsíquica e intraconsciencial. Então, à medida que a consciência, ou que a pessoa vai se melhorando, ela tende a qualificar as suas minudências, os seus detalhes mais finos, fazer o ajuste fino. E esse é o desafio da cosmoética, e a gente começar a olhar o pequenininho. Porque o superficial, o que está na superfície, é fácil de ver. A gente enxerga, todo mundo vê. Mas é no detalhe que a reciclagem realmente vai aparecer e a consistência também aparece. Entendi. Não sei se ficou claro? Sim, ficou. Página 3, trinomiologia. Você poderia comentar na segunda linha? Trinômio, quociente de autovitimização, quociente de emocionalismo, quociente de sugestionabilidade. Isso é uma tríade tremenda, né? Então, que vamos atrapalha, lá. né? Exatamente. Bom, vamos começar de trás para adiante. A sugestionabilidade. A pessoa que tem facilidade para ser sugestionada, ou a pessoa que é mais sugestionável, é aquela pessoa que aceita tudo, está excessivamente aberta a tudo. Ela é um pouco poliana, porque ela também não se posiciona. Tem até um verbete da professora Adriana Lopes que fala sobre o polianismo. Então, no momento que a pessoa deixa de ser, ou de ter uma atitude mais frouxa, ou mais poliana, ou mais solta, sem prestar atenção nos detalhes, ela vai reduzindo
essa quantidade de sugestionabilidade e ela começa a se posicionar mais, traçar mais as suas metas e ficar mais assertiva. Então, diminui esse quociente de sugestionabilidade. E aí, o emocionalismo também é um ponto bem importante, porque pode fazer parte da característica da pessoa. A pessoa ela é, por si só, extremamente emotiva, emociogênica. Então, ela tende a exagerar. São os dramalhões, é o artistismo. E sobrecarrega na dose. Oi? Carregar nas tintas? Isso, carrega nas tintas, sobrecarrega na dose, e aí faz uma análise do contexto, uma apreensibilidade do contexto exagerada. Certo. E não percebe a realidade do fato. O fato em si só é o fato. A maneira como nós analisamos o fato é que vai fazer diferença. E aí isso pode acarretar uma autovitimização. A pessoa pode se sentir vítima da situação sem ter necessidade alguma. Ela não foi vitimizada, mas ela vai se sentir vítima da situação por um excesso de análise equivocada. Certo. E por último, aí no antagonismologia, logo abaixo, primeiro, antagonismo pensar A, falar B. Como seria? Isso também é o que nós queremos exatamente o contrário. Pensar e falar o que nós estamos pensando, que é o nível de coerência, né? Então, acontece nas melhores famílias, é o bonitinho, né? Então, vamos deixar a casa arrumada. Então, eu penso algo, mas eu falo exatamente o contrário do que eu estou pensando, para deixar tudo arrumado, tudo certo, os panos quentes, sem muito drama. Então, é exatamente o contrário disso que é o objetivo no QI social alto, que é você pensar e falar. Passa pela autenticidade. Tem até um livro do pesquisador Tony Moscoff a respeito da autenticidade. Aqui em polinomiologia, De nada. página 3, segunda linha. Poderia comentar o polinômio autoconvívio, fitoconvívio, zooconvívio e cosmoconvívio? Há pouco tempo, a professora Sandra Tornielli apresentou um verbete sobre os fundamentos da conviviologia, onde ela abordava justamente os fundamentos para o cosmoconvívio, que é o convívio máximo com si, com as plantas, com o animal, no caso, zooconvívio animal, fito é o convívio com as plantas, autoconvívio, que é o convívio consigo mesmo, então, como eu convivo comigo, como eu me cuido, a atenção que eu dou aos detalhes da minha vida no dia a dia e o resultado disso, esse seria o autoconvívio, a quantidade de reciclagem da consciência. E o cosmoconvívio é o convívio com todos, de maneira harmônica e obtendo resultados proexológicos. Agora, em trinomiologia, página 3, quinta linha. Gostaria que comentasse o trinômio tertúlia conscienciológica, recim, seriedade evolutiva. Eu diria que esse é um dos que eu mais gosto, né? Porque a tertúlia é algo muito sério. E eu não sei se... A sensação que eu tenho é que ela deveria estar, além das consciex, de casa cheia sempre. Porque é muito sério, ela toca em situações, aspectos, contextos que calam muito fundo. Então, a tertúlia, ela produz uma série de sinapses e ela produz reciclagens intensas nas pessoas que assistem cotidianamente. Produz resultados muito sérios. Então, levar a sério as tertúlias é algo muito sério. Em parafatologia, página 2, quarta linha, gostaria que ampliasse o quociente de pujança da paragenética atuante. Sim, é isso. Nós partimos do princípio que muitos de nós até fizemos curso intermissivo, apreendemos estas ideias que nós estamos discutindo aqui no tertuliário, na dimensão extrafísica antes de nascer, viemos com alguns talentos inatos, mas a importância do contexto, a importância do dia a dia e da repetição das sinapses corretas vai fazer com que a paragenética se aproxime. Pujança quer dizer a subida, né, da paragenética. Então, vai fazer com que a consciência consiga se manifestar mais de forma paragenética, unindo a genética à paragenética. Aliás, tem um livro, que até a Sheila está com ele na mão, que é O Gênio em Todos Nós. Esse livro também fala a respeito da importância da genética e das novas descobertas da genética. Só que, muitas vezes,
o aspecto paragenético, ele une mais as consciências do que a própria genética. Então, a pujança da paragenética é isso, é trazer o que nós apreendemos lá para a nossa realidade intrafísica e, com isso, chancelar as nossas neossinapses. Fabiana, no Paradoxologia, na página 3, você tem 2 paradoxos. Eu queria que você aprofundasse, falando a questão das recim, que você estava falando aqui para a colega, o paradoxo do erro corretor. Sim. É um paradoxo por quê? Nós até já falamos. Porque o erro, teoricamente, ele atrapalha, faz com que a gente se sinta mal, não goste da situação, puxa, errei de novo. Gostaria que não acontecesse, mas ele tem aí um proveito muito bom se a pessoa consegue reforçar e dar a volta por cima. Ou seja, registra aquele erro, marca, analisa o contexto, analisa a situação que gerou aquele erro ou que gerou o seu comportamento equivocado para que você consiga, então, não repetir mais e qualificar. Então, ele é erro corretor por quê? Porque ele serve como se fosse um sinal de alerta para que você não repita mais o mesmo erro. Fala também sobre o primeiro paradoxo. Paradoxo QI mental somático alto e QI social baixo. Sim. Existem muitos pesquisadores, pessoas estudiosas, né, que têm aí um nível muito alto mental somático, mas deixam de lado a questão social, dos vínculos sociais. Aonde nós colocarmos o nosso foco é onde vai a nossa energia. Se o meu objetivo é estudar, que é extremamente importante, importantíssimo estudar, porque quanto mais nós absorvemos conhecimento, melhor a nossa articulação social, tanto intraconsciencial como com os outros. Mas de nada serve uma quantidade de teorias se nós não colocarmos na prática. E muitas vezes a prática é simplesmente um bom dia, um boa tarde, um como vai, uma inter-relação melhor. Então, estabelecer, aprofundar mais nas inter-relações, ele é paradoxal por quê? Porque muitas vezes nós temos aí um conhecimento muito grande e não focamos na utilização correta desse conhecimento e evitamos muitas vezes oportunidades de troca que podem ser importantes. Então, fica sendo o contrário, super teoricão, mas QI social baixo. Fabiana, por favor, o binômio, na página 2, na final da segunda linha, o binômio coeficiente de convívio e de pseudo-convívio. Como que você faz a diferenciação e mede isso? O pseudo-convívio eu trouxe aqui no exemplo, na resposta que eu dei para a Mel, no início da tertúlia, eu chamei de interação de pseudo-convívio. É o pseudo-empática, é mais ou menos a mesma coisa. O pseudo-convívio é aquele convívio que você faz de conta que acontece. Você faz de conta que fala, a outra pessoa faz de conta que escuta e a gente faz de conta que fica tudo bem, tchau, obrigada. Então, é o convívio do faz de conta porque ele não é realmente autêntico. Como se mede esse resultado? Muitas vezes somente pela energia. E muitas vezes a gente não consegue medir, só vai medir aí na próxima vida, né? Mas o foco e a intenção de acertar já ajudam bastante, já é um início. Pseudo-convívio ou pseudo-empatia é algo que é inexistente. Parece que é, mas não é. O famoso Denorex, parece que é, mas não é. Esse seria o pseudo-convívio. E deixa eu só deixar claro aqui um ponto. A medição, porque o que nós trouxemos aqui no QI social é o quociente de inteligência social. E a medição, ela não é tão matemática. Apesar de se tratar de um quociente, né, de inteligência, nós estamos aqui falando de um resultado, mas eu quero chamar a atenção para o saldo conviviológico. E esse saldo conviviológico, o foco aqui do verbete, é o saldo das inter-relações. Então, muitas vezes esse saldo não pode ser mensurado como nós gostaríamos. Muitas vezes é possível e outras vezes não. Às vezes só no passar do tempo, nas outras vidas, é que a gente vai ver como ficou esse saldo. Qual o tempo máximo de duração de uma semipossessão benigna? Olha, geralmente, se o processo é benigno, há sempre alguns minutos, ou dependendo do que a pessoa, se ela está fazendo uma peroração pública, às vezes pode ser um pouco mais do que isso. Quase sempre é assim. Por quê? Se a pessoa ficar muito
possuída, quer dizer, possessa dentro do processo, pode dar alteração. Então, quem se manifesta evita prolongar muito isso, se a pessoa não é assediadora, se ela é positiva. Agora, aqui, em argumentário, página 3, item 20. O senhor poderia relatar mais sobre a autoconsistência retrógrada? A autovivência da paragenética une mais as consciências do que o sangue da genética. Eu quero dizer o seguinte: a genética diz respeito ao contato de uma consciência com o pai e a mãe numa vida que vai dar um corpo. Nem todo mundo tem uma ressoma depois nova dentro da mesma linha consanguínea, de modo que a genética muda. Agora, o que se passa? A paragenética, ela vai com a pessoa em todas as centenas ou milhares de vidas que ela tem. De modo que a autovivência da paragenética, ela une mais as consciências. A paragenética faz a família consciencial. A genética faz a família consanguínea, a família nuclear, a família genética. Então, isso é muito diferente. Uma diz respeito a uma vida, a outra diz respeito a todas as vidas. Agora, a autovivência da paragenética, os laços da retrovivência são os pontos reais de união das consciências? Sim. Como otimizar as lembranças dessas vivências paragenéticas? Aí tem que ter retrocognição. A pessoa tem que saber pela retrocognição e ela estudar, dar os detalhes para isso, encaminhar a vida e a convivialidade dela de acordo com essas lembranças remotas de vidas anteriores. É aí que entra os processos das personalidades consecutivas e a convivência nessa situação. Fabiana? Pois não? Aqui no B. Voltando ainda ao paradoxo, QI mental somático alto e QI social baixo, você diria que uma consciência com essas características não tem inteligência evolutiva? Não, eu não relaciono a inteligência evolutiva ao fato da consciência ter um QI mental somático alto e um QI social baixo. Eu relacionaria a aplicabilidade dessa inteligência evolutiva. Ela tem o potencial, mas aplica pouco. Agora, eu vou trazer um outro item que talvez também ajude. Existe não sei se chega a ser uma doença, mas chamado alexitimia, que nesse livro, aliás, esse livro aqui que está no referencial, ele é muito bom para se compreender melhor a inteligência emocional. Aqui. Não sei se está. Então, na página 120 deste livro, eu vou ler um parágrafo que o autor fala um pouquinho a respeito da alexitimia, que pode acontecer nas melhores famílias. Então, vamos lá. Voltemos a Gary, o brilhante mais alexitímico médico que tanto perturba sua noiva... Tá. Então, tem um verbete, mas eu gostaria de ler aqui para a gente deixar, na prática, trazer um argumento mais a partir do exemplo. Então, um médico que tanto perturbava sua noiva Ellen por ignorar não apenas seus próprios sentimentos, mas também os dela, como a maioria dos alexitímicos. Faltava-lhe não só empatia, mas também intuição. Se Ellen se dizia deprimida, ele não demonstrava entender os seus sentimentos. Se ela falava de amor, ele mudava de assunto. Gary fazia críticas construtivas a coisas que Ellen fazia sem compreender, que ela sentia-se agredida e não ajudada. Então, veja, muitas vezes a falta de interação social passa um pouco pela alexitimia, ou seja, pela incapacidade de ler as emoções. Existem pessoas que têm essa incapacidade de ler as emoções, então falta prática. E ela, às vezes, precisa, tem até uma síndrome, que é a síndrome de Asperger. A pessoa precisa iniciar
essa compreensão, observando os rostos, as faces, compreendendo desde o pequenininho, até ela chegar a um nível de interação melhor. Então, isso também é uma hipótese, né, que pode ser aí considerada. Agora, claro, o ideal é juntar as duas coisas, a articulação mental, o conhecimento, a teoria e um ótimo convívio, porque é nas afinidades que a gente consegue ter as trocas e se qualificar. O teu verbete me remete muito à mensuração, resultados. Isso. Algum desses livros da bibliografia dão assim, amplia como a gente avaliar isso, como ter um resultado, como é que a gente pode discernir se o nosso coeficiente está bom, está baixo, como é que poderemos avaliar isso? Olha, de maneira geral, não existe nenhum livro específico que fale aí sobre o conviviograma, sobre um resultado pontual. Existem vários que abordam as trocas sociais, a própria psicologia social aborda muito isso. Tem o Moreno, que fala do psicodrama e psicograma, também aborda a reflexão sobre as relações sociais. São milhares os pesquisadores da inteligência social, mesmo que não se utilize esse nome inteligência social. A inter-relação, né, social sempre motivou muito os grupos. Existem vários pontos que se podem analisar, né? Alguns deles eu trouxe aqui. Agora, a questão energética, ela fala muito. Quando você desenvolve o seu parapsiquismo, você consegue perceber nos ambientes e, a partir das interações, o resultado disso, o coeficiente de resultado nos ambientes. Então, você está no ambiente, trabalha as energias, exterioriza e você percebe o resultado dessa sua exteriorização. Há pouco nós tivemos um exemplo ali na mini tertúlia da colega que estava falando, né? Então, é difícil a gente dizer, olha, é justo isso, mas existem vários aspectos que convergem para uma interação mais salutar. Fabiana, na página 3, Sindromologia, você fala sobre a síndrome borderline. Você podia falar sobre a relação dela com o tema? Sim. A síndrome borderline é exatamente aquela... Na realidade, não precisa nem a gente abordar o aspecto da síndrome em si, mas borderline significa aquela pessoa que está em cima do muro, ou em cima da linha, ou está caindo para os dois lados. Isso, exatamente. A pessoa que é fronteiriça. Então, a própria palavra ela já fala um pouco a respeito. O fato da pessoa ter altos e baixos, se manifestar de maneiras diferentes o tempo todo. Então, ela não tem metas traçadas, ela é uma pessoa mais insegura, ela um dia quer A, outro dia quer B. Lembrou, muitas vezes, algumas vezes, a gente recebe clientes no escritório, eu tenho um escritório de arquitetura, e há pouco tempo, poucos meses, eu recebi uma pessoa que tinha uma forma de manifestar semelhante a essa. Então, ela me solicitou um projeto, eu fiz um projeto, e na outra semana ela queria modificar completamente, a gente modificou, na outra ela queria modificar de novo, a gente modificou, e assim foram sucessivamente 6 ou 7 vezes. Uma pessoa que tem dificuldade de estabelecer realmente o que ela quer, o que ela prioriza. Então, ela está sempre inconstante e insegura e mudando o tempo todo, com altos e baixos e várias crises. E a relação é que, claro, é difícil você estabelecer um convívio mais harmônico numa situação dessas. Oi? Oi. Aqui na página 1, Fatologia, 7ª linha, de cima para baixo. Os resultados do discernimento conviviológico. Os resultados aonde? Do discernimento conviviológico. Sim, discernimento é separar o certo do errado, o joio do trigo, então, o que presta do que não presta. Então, os resultados do discernimento conviviológico é o quanto nós aplicamos de certo e de errado no nosso convívio. É a análise, é o quociente, é o que fica da inter-relação, o proveito proexológico dessa relação.
eu chamei a atenção, trouxe a questão do discernimento, porque nós temos que o tempo inteiro estar nos avaliando. Estamos atuando de maneira mais certa, mais errada, mais ajustada, menos ajustada, e reforçando o que é correto e reformulando os erros. E que coisas têm sido, que resultados para você deu? Quais foram os itens? Eles estão dispostos, eu coloquei alguns deles na página 15, alguns itens que eu estou trabalhando, que eu estive trabalhando para qualificar as minhas interações. Tá bom. Você deu aí um exemplo de discernimento muito prático, pode ser que esclareça mais para ela. A hora que você falou o que é resiliência, a que é a borracha. Sim. É o discernimento. Sim, aqui, você estica, para voltar. Estica, isso aqui é tem isso é o discernimento da história. Quanto a isso, tem binômio, o binômio quociente de resiliência, quociente de refratariedade. Sim. É interessante falar sobre isso também, porque nós estamos o tempo todo trocando, e nem sempre as trocas nos agradam. Então, a capacidade que a gente adquire de retornar à forma original, ou seja, manter a nossa harmonia, vai fazer com que a gente chegue num nível de refratariedade natural. Então, mesmo aquela pessoa extremamente insegura, difícil de lidar, extremamente belicista ou complexa, aquela pessoa não vai mais fazer com que você se desestabilize, porque você já adquiriu um nível de refratariedade natural. Isso não quer dizer que você não interaja e não converse com essa pessoa, porque senão fica uma interação na base da evitação, que aí não é uma interação, né? É fobia. Então, a resiliência é a capacidade de você ir e retornar. É o João Bobo, né? Que ele vai e volta. Né? É essa capacidade. E aos poucos, à medida que a gente vai qualificando a resiliência, a gente vai adquirindo uma refratariedade natural. Fabiana. Na quinta linha, de baixo para cima, coloca a quantificação dos megacertos grupocármicos. E na página 2, na penúltima linha da fatologia também, coloca a medida dos megacertos grupocármicos. Pode esclarecer quanto é? Sim, megacertos grupocármicos. A quantificação e depois coloca a medida. Bom, vamos falar primeiro dos mega-acertos grupocármicos. O grupo karma, ele tem várias acepções, mas vamos começar pelo grupo karma que nós conhecemos, que é a família. Então, a relação familiar, ela pode ser acertada e pode ser melhorada à medida que a consciência se recicla, faz a sua reciclagem, a sua mudança intraconsciencial. Isso reverbera naturalmente no grupo karma mais direto, que é a família, que é o grupo familiar. E vai expandir para os demais colegas, companheiros evolutivos. Mega acertos, eu me referi neste caso a algo que há muito tempo vem sendo passado de gerações para gerações e que às vezes pode ser modificado. Por exemplo, vamos criar aqui uma hipótese. A família que tem a linha da agressividade é algo que prolifera. Né? Família belicista, ela não conversa, ela briga. Aquela família que não sabe conversar. Ela, sempre que se junta, briga. Não existe uma conversa. Então, um mega acerto para aquele grupo seria mudar radicalmente esse nível de interação. Deixar de brigar e passar a conversar. É isso que eu considero um mega acerto. Como quantificar? A partir dos resultados. Então, eu vejo, poxa, mudou aqui a relação. Era briga e agora eu consigo argumentar, consigo conversar, consigo compreender, as pessoas se compreendem melhor. Isso é um mega acerto. Ou seja, é uma grande virada para todo o grupo, nesse sentido. Fabiana, na fatologia, na página 2, na quarta linha, queria que você expandisse a ideia. O quociente de aplicação da agressividade sadia. Sim, falando em agressividade,
A agressividade sadia é o posicionamento, é o nosso posicionamento. O professor Valdo sempre fala, bater na mesa, falar, expor o que nós estamos pensando, não perder tempo com voltas e giros e procurar ser mais direta. Para que a pessoa se posicione, ela precisa, muitas vezes, utilizar aí tons agressivos e ser mais agressiva. Então, nesse caso, é sadio, não é belicista, porque a intenção não é derrubar o outro. A intenção é se posicionar e, muito antes, pelo contrário, assistir o outro ou os outros. Por isso é que é a agressividade sadia, né? Então, é a agressividade do nível de energia, da intensidade energética, mas com a intenção sadia. A quantificação desse resultado, muitas vezes, também não é imediato, porque, às vezes, aquilo levanta poeira, a outra pessoa se sente incomodada, reclama, não gostou, xinga, fica de rosto virado durante muito tempo, mas, com o tempo, aquilo tende a realmente produzir um resultado harmônico. Fabiana, fatologia, na última linha, você poderia ampliar a medida da comunicação lacunada? Sim. Comunicação lacunada também é um verbete que foi apresentado pela professora Alba. E é justamente sobre, ela chama a atenção dos erros para os erros de comunicação. Eu lembro que eu estava presente e ela mencionou alguma coisa sobre sorvete de flocos. A pessoa perguntava se a outra queria um sorvete de flocos e a pessoa respondia assim, pode ser, não sei. E ela disse, não, não é um pode ser, é ou não é. Então, esses, não sei, esses nhenhenhé, essa coisa mais mole, que não se posiciona, isso é um dos aspectos da comunicação lacunada. Ou seja, é a comunicação que deixa vários gaps, deixa lacunas. Ela traz lá uma série de exemplos que depois vocês podem analisar no verbete. Fabiana, que você estudou em QI social, como que justifica... Oi. Oi. Como justifica uma pessoa que, num contexto, ela age de uma forma mais expansiva, mais aberta, em determinados contextos ela se fecha, ela não consegue agir da mesma forma? Nada é 0 ou 100, preto no branco. Eu vejo que a gente tem que entrar realmente com a nossa apreensão. Depende da situação, do contexto, do que está acontecendo. Muitas vezes é aqui mesmo na tertúlia. Muitas vezes a gente está mais reflexivo e outras vezes mais aberto, mais expansivo. Isso é uma escolha da própria ou das próprias pessoas. A gente teria que olhar com mais detalhe, né, para poder realmente falar a respeito. Agora, talvez uma outra opção, dentro disso que você perguntou, seja a personalidade que ainda tem várias caras. Então, ela ainda não desenvolveu muito, não aprofundou na sua pesquisa intraconsciencial. Então, ela utiliza várias roupas, entre aspas. Ela se manifesta de várias maneiras, em vários contextos, sem realmente trazer à tona a sua singularidade, o que ela é. Talvez ela ainda tenha aquele interesse em agradar a todos, é uma hipótese. A gente teria que ver a situação com mais detalhe. Ok. Eu sei que você já deve ter falado sobre isso, mas como eu cheguei agora na página 1, a 5ª linha, quantificação da aplicação do acrônimo SPACE. Sim, respondi para o Emanuel. O SPACE é exatamente a junção, né, de 5 aspectos trazidos aqui nesse livro do Carl Albrecht, que eu já mostrei antes, mas eu vou mostrar de novo aqui para você, que é um acrônimo interessante, trabalha a consciência da situação, ou seja, a apreensão do contexto, a presença, que é a força presencial da pessoa, o quanto ela desenvolve, o quanto ela consegue se manifestar e se expor, a autenticidade, o quanto tem de autêntico, a clareza, se realmente as palavras que estão sendo ditas e faladas estão claras, estão ajudando, e a empatia, que é a troca empática. Então, são 5 aspectos importantes na manifestação e no desenvolvimento das inter-relações sociais. Fabiana, por favor, a teoria dos esquemas, aqui na página 2, a primeira teoria dos esquemas mentais, como que é essa associação aí com... Bom, então,
O Rui não está aqui, o pessoal da psicologia não está. Ou está? Ah, está lá? Oi, Rui. Falar sobre a teoria dos esquemas mentais. Eu posso adiantar dizendo que são articulações tóxicas e viciadas. Não a teoria em si, mas como que você faz essa associação aí com o convívio, né? Com a sociabilidade? Bom, se a gente tem articulações mentais intoxicadas, viciadas ou desnecessárias, isso impacta diretamente o nosso convívio. A maneira como eu me manifesto, eu vou estar reforçando esquemas mentais desnecessários. Então, se eu consigo limpar isso, se eu consigo ter uma manifestação mais limpa e mais reta, sem tanta poluição mental, o meu convívio, a minha interação tende a produzir melhores resultados. É nesse sentido que eu faço a relação. Okay. Uma pergunta aqui. No efeitologia, os efeitos sociais da TENEPS. Já abordamos à medida que... desculpa. À medida que a consciência coloca em prática a TENEPS, né, que é a técnica energética pessoal, aquela técnica de você ficar 50 minutos diariamente exteriorizando energias dentro do seu quarto ou de uma sala específica, ela faz com que a pessoa não só desenvolva o seu parapsiquismo, mas também automaticamente vá qualificando as suas relações sociais e parasociais. Porque você vai percebendo a presença de consciências físicas e extrafísicas, e isso vai qualificando as suas relações. É nesse sentido a interação com o verbete. Vice-versa também, à medida que você qualifica o seu convívio, as suas relações, a sua TENEPS também vai ampliando, vai ficando um pouco mais abrangente? Isso. Eu não sei se a minha resposta foi clara, mas é isso mesmo. À medida que a pessoa coloca em prática a técnica da TENEPS, ela vai limpando. A própria TENEPS limpa o continuismo da TENEPS, não só da TENEPS, de várias rotinas úteis, vai fazendo com que a consciência vá se ajustando a nível intraconsciencial. E isso vai produzindo resultados proexológicos. No verbete do DAC, Argumentarium, item 5, o senhor aborda na autoconsistência convivencial como sendo a maior satisfação da Consim pré-serenona, professora da taristicologia, é ver o seu aluno chegar ao nível evolutivo do evoluciólogo. Quando seria constatada essa condição? Aconteceria no extrafísico após a segunda dessoma, ou na próxima dessoma, na outra dessoma, em algum lugar. Sempre vai dar. Em relação à maçonaria, não seria um gueto fechado, preconceituoso por discriminar as mulheres e egóico pensando somente em seus membros? É possível manter-se dentro da maçonaria e ao mesmo tempo estar na conscienciologia? Escuta, primeira coisa, não há maçonaria, eles não pensam só neles, não. Eu trabalhei, por exemplo, no Instituto do Cego do Brasil Central, era mantido pela maçonaria. Lá não tinha maçons, eram cegos, gente sem a visão. Não tinha nada a ver com isso, e muita assistência foi feita. Vamos devagar com isso, tem que pensar bem como é que é. Agora, existem os orientes diferentes, as lojas diferentes, os ambientes diferentes, tem que ver como é que é. Agora, aqui está perguntando, é possível manter-se dentro da maçonaria e, ao mesmo tempo, estar na conscienciologia? Olha, aí depende da pessoa, né, o que ela está fazendo. Às vezes é difícil manter-se em duas áreas que mexem com o processo de assistência, como nós temos aqui. A questão, por exemplo, do voluntariado. Isso aí a pessoa tem que pensar. Professora Fabiana, poderia prestar mais detalhes sobre o porquê da troca, não me referindo a simples questão de convívio, com algumas pessoas, às vezes vem a ser tão mais fácil, fluida e profunda do que com outras? Sem dúvida. É nosso passadão, nossa paragenética, nosso passado, os nossos conhecimentos, afinidades. Eu convidei hoje aqui um amigo
que a gente se conhece há muito pouco tempo, mas o nível de conversa e afinidade é muito grande. Tem outra aqui do meu lado também, que é nota 10, que a gente se conhece há pouco tempo, mas o nível de afinidade é muito grande. Tem muita gente bacana que está aqui hoje, lá tem um casalzinho simpático também, que é nota 10, que sou muito amiga. Então, são pessoas muito queridas e que não necessariamente nós precisamos de muitos anos para desenvolver a afinidade, mas que já existe aí uma hipótese, claro que são hipóteses, né? Existe já a hipótese de que nós já nos encontramos ou conhecemos ou conversamos em outras vidas e que aqui a gente só reforça. E quem sabe, uma outra hipótese é que nós tenhamos feito aí curso intermissivo junto, né? Preparamos essas ideias e nos programamos para estar juntos desenvolvendo a nossa ProEx. Então, são essas as dificuldades, os dificultadores ou facilitadores, no sentido de... E outro ponto é que todas as relações podem ser qualificadas e melhoradas. Esse é um ponto. Independente de ela ser mais fácil ou mais difícil, tudo pode ser melhorado. Qual é o diferencial? É a pessoa, muitas vezes, abrir mão, deixar o outro falar e ir regando a plantinha, cada dia um pouco. E a relação vai se fortalecendo. A afinidade, a relação social, tem muito a ver com fortalecimento diário, independente do tempo, mas o quanto nós fortalecemos a relação de amizade. Professor, em determinada tertúlia o senhor disse que ninguém fica sabendo da personalidade consecutiva de outra pessoa por acaso. Como aprofundar essa pesquisa para evitar fantasias, já que não tem uma aproximação maior com essa pessoa? Olha, fica aí em stand-by, anota as suas coisas e deixa. Se isso tiver importância, as circunstâncias vão levar você ao encontro da pessoa e vai ter ambiente para expor a situação. Se isso passar batido, é porque não é para ser. Confie no processo dos amparadores, no processo desse. Agora, a verbetógrafa. Poderia esclarecer em trinomiologia, página 3, segunda linha, o trinômio quociente de autovitimização, quociente emocionalismo e quociente sugestionabilidade? Ó, se você já falou, tem que falar de novo, tá certo? Porque às vezes a pessoa chegou agora no online. Sim. Vamos, então, repetir aqui a resposta, mas de uma outra forma. Eu acho que a gente pode começar também de trás para diante, como eu respondi da mesma forma, falando um pouco a respeito da sugestionabilidade. O quanto a pessoa é sugestionável. Na realidade, esse trinômio, essa tríade aqui, ela impacta diretamente o nosso convívio. Então, ela é uma tríade nosográfica, ou seja, né, desarmônica, não harmônica. E a pessoa que se sugestiona é aquela que você olha para ela, está conversando, você olha e fala: nossa, mas como você está com uma aparência hoje, você está doente? A pessoa já corre e já vai comprar um remédio, porque ela acha que realmente ela já está doente, já tem alguma coisa batendo o pino. Então, isso impacta diretamente também na sua relação com os demais. A pessoa pode também ter um coeficiente de emocionalismo. Sempre que nós levamos alguma situação ao pé da letra emocional, ou que nós nos portamos de maneira mais emociogênica, a gente não consegue ver a realidade dos fatos. E o mais difícil é falar a respeito de algo que nos incomoda, porque as emoções estão à flor da pele. Muitas vezes o ideal, então, é deixar para ela falar mais tarde. Então, sugestionabilidade, emocionalismo e autovitimização. A autovitimização, muitas vezes, é uma consequência da análise emociogênica. A pessoa analisou, dramatizou a situação e se vitimizou sem precisar. Então, é uma tríade desnecessária, mas que muitas vezes a gente pode se pegar em comportamentos semelhantes, seja de forma emocional, mais emotiva, mais sentimental. O ideal nessas situações é a gente se abster, esperar baixar a poeira para então refletir a respeito. Professor Valdo, aqui na letra A, eu queria que o senhor aprofundasse para mim, no verbete do dicionário, na última e penúltima linha, o trafar, autopensene dominador. Trafor, autopensene dominado. O caso é o seguinte, eu já toquei no assunto aqui. Trafar é o traço fardo.
Então, é um peso que você carrega nas costas. Por exemplo, uma besteira que é um vício de imaginação, o tabagismo, o cigarro. O cara fuma e ele não consegue fugir daquilo. Aquilo suja a boca, altera a cor dos dentes. A mulher, por exemplo, fica com a boca mais velha em pouco tempo, começa a dar ruga nos processos dos lábios, tudo devido ao quê? Os ingredientes do fumo. Agora, suja o dedo. Se o cara é profissional, por exemplo, se ele é um dentista, como é que ele vai fumar? Fica os dedos tudo amarelo, aquela situação toda, como é que ele vai mexer na boca do paciente? Então, veja, é um processo de vício de imaginação. E o trabalho que isso dá, ele carrega o cigarro, aquilo fica fedendo a roupa dele, aonde ele põe. Outra coisa, tem que arranjar alguma coisa para acender o cigarro. Já vem mais coisas. Se é, então, um negócio aí chamado charuto, piora mais ainda. É um fedor que se vê à distância, sente à distância, está no ar à distância. Agora veja, é um trafor ou não é? Trafor quer dizer trafar, traço, fardo. Ele carrega todo esse ingrediente em cima dele. Quer dizer, um traço besta, traço de o quê? Obtuso. É homo não sapiens, obtusos, tá certo? Agora, trafor é o traço força, é o traço forte da pessoa, o autopensene que ela já dominou. Então, eu estava mostrando, por exemplo, uma pessoa que tem uma boa memória e ela sabe aplicar aquilo. Isso é o trafor da coisa mais séria que ela pode usar. Eu não sei se está mais ou menos claro aí para você. Há uma diferença enorme entre uma coisa que é pesada, que você é obrigado a carregar, e outra que você faz com satisfação e se sente bem com aquilo. Então, a virtude, no caso, o predicado é o trafor. O defeito, o vício, é o trafar. Está claro? Está claro. A minha dúvida era o seguinte: se eu tenho discernimento, se eu tenho lucidez, e eu coordeno os meus pensenes, então esses pensenes que eu estou superentendendo, eles são trafores? Eu não superentendo os trafares? É lógico, eles são trafores, porque você já dominou, você já domina tudo. Agora, outra coisa, é através do trafor, quer dizer, os seus pensenes, que você vai dominar os trafares, entende? Que são os seus pensenes patológicos. Então, existe o pato pensene, que é o patológico, é o doentio, entende? É o processo que há aí um problema de enfermidade, doença, há um problema mórbido, uma morbidade. Já o outro, ortopensenidade, não é isso. O ortopensene é aquele que é elevado, equilibrado, cosmoético, positivo, evolutivo, prioritário, melhor, que dá satisfação para a pessoa. Então, as coisas são muito objetivas nisso aí, não tem por onde fugir. Agora, ó, isso não tem nada a ver com as coisas que eu estava lendo, por exemplo, o Freud, que colocou tudo na base de sexo. Isso tudo é besteira. Sexo não é isso, não. A gente tem que colocar tudo que é a base da intenção. A intenção é que é um negócio sério, que é essa que mexe nos pensenes. Sexo é uma coisa relativa de bicho. Aquilo tudo é superado. Agora, ele deu muito valor para isso, como isso é um processo animal, todo mundo gostou muito, durante muito tempo. Mas isso já era. Era vitoriano, o negócio era brabo. Dizem que, eu não sei se isso é verdade, ainda não vi ainda, eu estou atrás para estudar a pesquisa, que a Rainha Vitória tinha um quarto que podia colocar 12 homens na cama. Eu não sei se isso era piada ou se foi anedota, mas que cabia 12 homens ao mesmo tempo na cama da Rainha Vitória. Parece que a cama, realmente, o leito na alcova era enorme. Era uma vitória para ela. Agora, veja, ela então deve ter feito um harém de homem. Entende como é que é? Seu Dom Juan Agora, feminino. veja, até que ponto que isso é verdade? Precisa de arranjar a documentação. Porque a era vitoriana, devido ao processo...
Foi, ele ajudou nisso aí, ele ajudou. E outra coisa, ele falava diretamente sobre isso. Isso aí ele ajudou. Agora, coitado do Freud, ele tinha muito complexo, uma opção de coisa, né? Primeira coisa, ele não tinha nenhum charme, o cara não tinha carisma nenhum. Ele mesmo reconheceu isso e confessou. Aqui, ó, está falando aqui no livro aonde é que ele confessou o negócio. O negócio é violento. Entende? Deixa eu só ler para você, quer ver? É muito engraçado isso aqui. Relações Humanas. Isso aqui é da correspondência de 1886. Eu vou ler para vocês um trecho dele. Isso é ele que escreveu. Penso que foi uma grande infelicidade para mim a natureza não me ter dado esse não sei que atrai as pessoas. Quer dizer, o borogodó, o charme, o carisma. Quando penso no meu passado, não me faltou muita coisa mais para poder ver tudo cor-de-rosa na minha vida. Precisei de muito tempo para fazer amigos. Quer dizer, ele não era aglutinador, ele não tinha charme, não tinha carisma. Isso aí é por isso que ele entrou na questão do sexo e por isso que ele foi tão taxativo. Porque ele tinha raiva das coisas. Outra coisa, ele fala que não tem jeito de acabar com a irritação dele. Ele vivia irritado com um monte de coisa. Ele fala tudo, confessou tudo publicamente para ver se melhorava, mas não adiantou nada. Ele fala claramente aqui sobre irritação também. Tem os lugares aí que ele diz. A própria história da psicanálise, todo mundo que discordava dele acabava fazendo aqui, uma dissidência, não tinha renovação. Correspondência 1910, irritação. Como sou incapaz de moderar artificialmente a minha irritação, de a expor de maneira agradável e comunicativa, calo-me. Não seria capaz de lhe fazer descer a temperatura. Ele devia ficar remoendo, ele escrevia muito bem, mas com isso ele confessou todas as bobagens dele. Ele fez um conscienciograma sem saber. Agora, a gente lê na correspondência dele é muito clara, não tem por onde escapar. Agora, é cada bobagem também que ele tratava, viu, coisa de criança. Bobagem mesmo, que ele ficava muito seguro dentro dele mesmo, só falava para si. Você sabe, o negócio da introspecção. Foi por isso que depois eles deram conta da introspecção. Não, e outra coisa, ele criou lá o método de associação livre, né? Isso que você acabou de falar, dele não ter o carisma, que ele confessa isso, pode justificar justamente a criação disso. Por quê? Pela história da psicanálise, ele começou com hipnose, mas o que se diz é que ele não conseguia, ele não tinha muito êxito, ele não era competente com a hipnose, por isso que ele criou a associação livre, porque ele não conseguia fazer a hipnose. Já viu. Eles já viram isso aí. Agora, dá pena na situação dele, para a gente ver como é que é isso. Se ele tivesse estudado um pouquinho de Pensene, ia resolver o problema dele todo. Valdo, o que você avalia da influência do judaísmo sobre ele? Ele fala também sobre o negócio do judaísmo. O processo foi muito forte na condição dele. Agora, um dos maiores defeitos do Freud não é nada disso que eu falei. Sabe o que é? Ele dava muito valor para a arte. Ele era um bobo, né? Ele era um boboca sob esse aspecto. Hein? Tá. Fabiana. Esse livro dele aí eu recomendo para todo mundo que queira estudar o freudismo. Tem que ver. São os pensamentos dele. Essa coleção é muito boa. Os caras confessam a realidade. Né? Fabiana. Oi? Na página 2, na ciclologia, você fala da saída do ciclo de interprisões grupocármicas. Eu fiz duas relações disso com o QI social. Queria que você me falasse qual está mais correta. A saída do ciclo de interprisões faz com que a pessoa tenha um QI social melhor, mais desenvolvido, ou vice-versa? A pessoa com um QI social melhor vai conseguir sair mais fácil desse ciclo de interprisões? As duas coisas. Você melhorando o seu QI, né? A gente acabou de falar que uma pessoa que tem QI social baixo, você adquirindo um nível de QI social melhor, se qualificando, se aos poucos vai trocando o que era interprisão, vai limpando e passa a ser uma relação mais homeostática. E aí isso vai se reforçando automaticamente e aí vai acontecendo das duas formas. Obrigada. Fafá. Aham. Oi.
Oi, agora que eu vi que era você. A respeito da autovitimização. Aham. Como trabalhar com as pessoas que possuem essa característica? Olha, isso é um aprendizado. A gente existe uma diferença entre ter sido vitimizado, muitas vezes aquele filho que apanhava do pai ou da mãe, que foi uma situação específica que aconteceu. A pessoa foi vitimizada, não foi uma vitimização cavada, aconteceu, ela foi criada numa família, e manter uma postura de autovitimização. A manutenção da postura de autovitimização, que é aquela postura de puxa vida, né, eu não precisava ter passado por isso, é uma escolha da própria consciência. Ela sai no momento que ela decidir sair. As nossas posturas e os nossos comportamentos são escolhas nossas. É a gente que decide como a gente quer qualificar. Então, vamos dizer que a pessoa percebeu que ela tem a tendência a se manifestar de forma auto-vitimizada. Vai atrás, vai estudar, vai fazer curso, vai buscar formas de modificar essa sinapse para que, então, a pessoa consiga melhorar a sua manifestação, seu comportamento. E como nós lidamos com essas pessoas? Melhor forma é mostrar sempre que possível. A gente não pode conversar e falar a respeito da auto-vitimização, principalmente se é um comportamento da pessoa que está diante de nós o tempo todo. Mas procurar escolher o melhor momento para falar. Então, talvez, se for um familiar mais próximo, leva um presente, puxa um assunto. Eu perguntei, há pouco tempo eu fiz a mesma pergunta ao professor Valdo. Ele respondeu, busque assuntos que vinculam, né? Então, procura um assunto aí que a pessoa se interessa, estabeleça um vínculo com a pessoa ou com as pessoas que têm esse tipo de postura, para que então a gente tenha abertura para falar a respeito. O ponto QI social, o foco principal dele é o desenvolvimento das afinidades. A nossa troca e a nossa ProEx passa inevitavelmente por desenvolvimento das afinidades, das amizades. Isso é muito sério, porque é nesse padrão de troca energética que a consciência consegue realmente se manifestar, trocar e aprender. A gente aprende muito com as trocas. É uma lição diária. Seja aqui nas tertúlias, na própria Cognópolis. Isso eu diria que é a grande vantagem de se viver aqui próximo e de ter acesso a essas ideias aqui na Cognópolis, porque a gente tem contato com muita gente e cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem uma história e um aprendizado para passar. Então as trocas, elas sempre são muito ricas se nós soubermos tirar partido disso. Então não existe, teoricamente, não existe nenhuma troca social que não seja rica. O que acontece é que, às vezes, a pessoa evita por não saber lidar. Mas a gente pode sempre tirar partido para a nossa reciclagem e, principalmente, para a assistência aos outros. Okay? Na página 3, em antagonismologia, o antagonismo, conviver, ver. Boa pergunta. Antagonismo, conviver, ver. É justamente a diferença. Você pode estar convivendo debaixo do mesmo teto durante anos, sem ver a consciência. Existe uma grande diferença, por isso que é antagônico. Eles são antagônicos e são complementares. O ideal é que sejam crescendo. Conviver, ver. Ou seja, você convive e você realmente vê a pessoa. Mas não é pelo fato de conviver com ela que nós realmente enxergamos. Ver no sentido de enxergar a fundo, de conhecer e interagir de forma mais autêntica possível o tempo todo, e não simplesmente na superfície. Por isso que muitas vezes são antagônicos. Depende também da nossa escolha. Agora, Sheila, seria bom eu explicar uma coisa para você. Geralmente, uma pessoa que é um intelectual, se ele deixa muita correspondência, isso mostra quase sempre que ele é fechado. E ele faz a epistolografia, que é o processo da missiva da carta, e manda as coisas para ele poder desabafar. Ele se sente melhor assim. Isso aí mostra insegurança, fraqueza e burrice. Vocês jamais vão encontrar carta minha sobre qualquer coisa. Agora, isso meu já tem séculos e séculos que eu sou assim. Isso é coisa do Zé, filho. Então, todo mundo que tem correspondência pessoal, que é epistolografia pessoal, mostra deficiência psicológica, mental, consciencial, de algum modo, tem alguma coisa na pessoa. Então,
Por quê? Todas essas pessoas acabam sendo autores. Por que ela não colocou tudo aquilo no livro lá que precisava? Na hora que ele está expondo o processo dele, ele está precisando de um confessionário. Ele está, então, emprenhando o ouvido de alguém através da escrita. Você está entendendo isso? Então, a maioria desses que fizeram correspondência é porque eram fracos em matéria de alguma coisa. Agora, isso mostra a fraqueza dele. Agora, essas coisas todas, eu já tive que falar isso publicamente com a professora de psicanálise na minha frente. São fanáticos. Lá na Universidade do Rio. Agora, foram os acadêmicos que me pediram, eles nem me conheciam, insistiram para eu ir. E colocaram, a dona falou primeiro, depois eu fui falar. E tudo aí, sentado junto. Uma loucura total, né? Aí eu tive que fazer 1000 salamaleques, tudo você pensar de histrionismo que eu conhecia lá de Hollywood, eu usei em cima da dona. Entenderam? Era o jeito. Eu fui demonstrar, porque eu não podia deixar aquilo passar sem falar a minha opinião. Tem uma declaração do Freud interessante, quer dizer, ele fez a teoria dele, toda é baseada no sexo, né? Tudo roda e vai ser em função do sexo. Então tinha processo fálico, né? E determinados objetos. Então, criticavam ele com a questão do charuto ser um processo fálico. É o fálico. Aí ele falava, não, às vezes um charuto é só um charuto. Ele ia contra a teoria dele para ele continuar ele voltou atrás. Para ele não pra era, ele não é só um charuto. Agora, coitado, o negócio é bravo. Agora, aquele filme ele tem uma parte boa, mostra o Freud do jeito que ele é mesmo. Caladão, quieto, ele de charuto na boca o tempo todo, se defendendo. E outra coisa, tem uma cena lá que ele falou claramente. Eu não sei se eu devo falar tudo isso devido à minha pessoa e à minha posição. Falou para o cara, está lá, no filme. Aquilo é baseado em fatos. Entendeu? Agora, o problema que eu quero é que a Sheila entenda, o livro é muito bom, mas tem que pensar sobre esse aspecto. Que ele, coitado, só de deixar a correspondência desse jeito já é um erro. Alguém aí já recebeu alguma carta minha? Aqui, ó. Eu não preciso disso. Né? Eu escrevo as cartas através dos verbetes, dos livros, dos capítulos dos livros. Agora, o povo não tem raciocínio para isso. Agora, ó, eu sei disso há mais de 1 milênio, há muito tempo. E toda vez que eu entrei nisso antes, eu me saí mal. Quer dizer, toda vez que eu fiz carta com o negócio todo, carta é um perigo. Carta aberta, não, isso aí já é outra técnica, isso aí é outra coisa. Estou falando é a carta particular, essa que você... É o confessionário. É o confessionário. É o confessionário postal que eles chamam. Entendeu? Então tem um padre do outro lado. Ele está sempre endereçando para um padre. O padre é o confessionário. Sempre, isso é bobagem. Não existe segredo. Mas isso ele mesmo fala. Ele sabia disso. Não, eu acho que não. Que ele queria era desovar, desabafar, acabar com aquilo que o negócio estava supitando nele, então ele escrevia, era isso, o processo dele, a maioria é assim. Então, toda vez que tem uma correspondência muito íntima de qualquer personalidade, você está vendo um trafalho da pessoa. Essa é a regra. Não tem saída por isso. Agora, veja, vocês não veem isso em parte nenhuma. Eu já procurei isso escrito, nunca vi. Agora, a minha opinião, ó, mas devido o quê? Retrocognição. Entendeu? Agora, olha a lógica disso. Examina depois o livro e depois lembra do que eu estou te falando. Então ele vai ter que ser reformulado, porque ele está cheio. Mas é interessante. Você vê por esse aspecto. Tá. Você vai entender muito mais no Freud. Pessoa muito próxima da minha família que escrevia muitíssimo bem de babá, escrevia muito bem. E eu sempre tive uma certa culpa, porque eu não conseguia, eu não respondia as cartas. Eu não me sentia à vontade, aí eu ficava sem responder. Aí eu escrevia de novo, eu telefonava, disfarçava, ainda bem. Não, acho que eu fiz bem. Eu recebo carta todo dia, você sabe, um montão. Eu estou com um monte delas aqui. Está entendendo? Isso faz parte do serviço.
Fafá, você pode comentar um pouco sobre a relação do provérbio que você colocou aqui, o pior cego é aquele que não quer ver, com o tema do seu verbete? Sim. Esse tem uma relação direta com tudo que nós falamos. Não querer ver, no sentido aqui que eu trouxe esse provérbio, no sentido bem específico do tema do convívio mesmo. Então, você sabe, nós sabemos que para que a gente realize a nossa ProEx, nós precisamos do grupo, interagir com todos da melhor forma mais honesta, mais autêntica. Mesmo sabendo disso, muitas vezes, nós não investimos o suficiente nas relações. Então, o pior cego é aquele que não quer ver nesse sentido, no sentido de ter a teoria, mas fazer de conta que ela não existe. Não querer ver a teoria, ou não querer ver as melhores ações a serem feitas. Porque nem sempre as relações elas são fáceis. Muitas vezes a gente precisa abrir mão, investir, ir atrás, falar, argumentar, expor, para mudar a relação, para que a relação que era antagônica passe a ser harmônica, e para que se desenvolva um nível bom de afinidade. Mas se a gente não faz a nossa parte, sabendo de tudo isso, a gente está perdendo aí oportunidades evolutivas. E aproveitando essa sua pergunta, na página 4, aqueles 3 itens, eles passam por aí. Eu menciono em errologia, na página 4, 3 itens importantíssimos nas interrelações sociais, que é a dissimulação, a mentira e a sociosidade. A dissimulação tem um verbete que eu mencionei, que é muito interessante, que é o paradoxo da autodissimulação, da professora Adriana Lopes, que é a manipulação dos grupos sociais a partir da intenção dissimulada do líder. Então, é aquela consciência empenhada em mascarar. Ela mascara as suas tendências, mascara as suas reações, as suas intenções, e ela ignora que todas as consciências estão vendo. Ou quem tem um nível evolutivo um pouquinho melhor está percebendo aquela intenção. Então, não vai passar despercebido. E a pessoa mais prejudicada pela falta de autenticidade é ela mesma. A partir disso, também tem a mentira, que é muito séria. A manipulação. E as pessoas, elas falam mentiras como se estão num copo d'água, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Né? Então, o que é a mentira? É a manipulação dos grupos sociais a partir de mentiras e falácias cheias de palavras e vazias de energia. Então, você percebe que está cheio de palavras bonitas, mas está vazio de energia, porque está carregado de mentiras, de fatos irreais. E a sociosidade, que é o terceiro, que é a manipulação dos grupos sociais a partir da alegação demagógica sobre o comprometimento coletivo, porém não prioritário ou ilícito, que é você buscar o apoio do povo para algo falacioso. Isso acontece nas melhores famílias, né? Tem aí, inclusive, o Bolsa Família, um exemplo disso, né? Bolsa Escola. E eu queria aqui fazer uma crítica, não sei se a gente tem um tempinho ainda. Existe uma fundação aqui em Foz do Iguaçu que chama Coapar, que é a Companhia da Habitação do Paraná, que eles já construíram mais de 120 mil casas, e as casas estão realmente necessitando de uma melhora significativa. Então, qual que é a argumentação? Não, a gente está desfavelando, estamos melhorando, as pessoas estão indo para um local melhor. Está trocando 6 por meia dúzia, porque o padrão das casas é muito sério e precisa de reforma e de melhoria. Então, a demagogia, o apoio do povo baseado nas mentiras, é completamente furado. Então, as próprias pessoas que fazem isso são as que mais perdem. Nesse sentido, a relação social fica totalmente truncada. E só para completar, ficaram faltando 2 livros no referencial, depois eu vou colocar. Um deles é o do Malcolm Tafner, que é um pesquisador nosso aqui, muito bacana, o livro dele muito didático, fala sobre o cérebro e o corpo no aprendizado. E ele ajuda a gente a compreender como funciona o processo cognitivo. E nas inter-relações isso é importantíssimo. Gente nossa. E o outro é da professora Mônica Portela, que é Treinamento em Habilidades Sociais, também um livro muito bom. Tem gente que perguntou aí sobre como melhorar as habilidades sociais, vale a pena olhar, pesquisar e ler esse livro também. Muito interessante. E ele é bem didático.
Já que ainda tem tempo, eu vou perguntar, na paradoxologia, o paradoxo do erro corretor, desculpa, o paradoxo do erro corretor. Já perguntaram 2 vezes, mas o erro corretor é exatamente isso, é você tirar partido dos seus erros para evitar repeti-los. Então, muitas vezes, aquele erro serve para que a gente aprenda e nunca mais repita. E ele é corretor no sentido de que você tira partido e vai passar a atuar de forma correta. Você vai corrigir, fazer o ajuste fino do seu erro a partir do acontecimento do mesmo. Por isso é que ele é corretor. Escuta, nós esperamos então que agora você vai deslanchar com os verbetes. A gente espera mais quanto? 100? 100 com C. Tá certo? Obrigada, professor. Olha bem, hein? Não pode ser farra, não. Tem que ser fabulosa. Já estou certo? trabalhando no segundo. Estão me esperando isso. Tá bom. Nosso comercial, por favor. Obrigada. E as pontuações da tertúlia de hoje foram 71 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais e 21 perguntas online. E os recados de hoje serão o Otto sobre o primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia, o Loche sobre balanço existencial, a Patrícia sobre o ECP2 em Foz e a Carla Giuliani sobre precocidade parapsíquica, a CIP. Antes, com vocês, os amigos da Enciclopédia. Olá, boa tarde a todos. Nós vamos anunciar hoje, então, o resultado do sorteio mensal do Programa Amigo da Enciclopédia, relativo ao mês de novembro. Nós vamos sortear, então, 2 vagas para o primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia, que ocorre aqui em dezembro. O Otto vai falar daqui a pouco, né? São vagas online, então quem ganhar vai poder assistir, participar do curso pela internet. Então os ganhadores são Ígia Conceição de Franceschi, de Porto Alegre. Ígia Conceição de Franceschi, de Porto Alegre. E Vilma Maria Lira de Souza, de São Paulo. Então a Vilma, que está aqui presente, ganhou uma vaga no Congresso, vaga para assistir. Parabéns, o curso Vilma! Parabéns a Vilma aí, nossa amiga da Enciclopédia. E a Eliana vai anunciar agora os prêmios para o mês de dezembro. Olha, no mês de dezembro, para o Natal, né, são 3 presentes de Natal. Primeiro é uma máquina fotográfica bem legal, sofisticada, não é uma maquininha comum não, vai ser uma máquina bem legal para os amigos que renovarem ou aderirem à sua assinatura no mês de dezembro. Já está contando, pessoal. A partir de ontem já está contando. E também uma vaga no Balanço Existencial, um grande curso oferecido gentilmente pela Apex, e também uma vaga no curso Assistência de Destino, que o professor Loche vai falar bastante logo em seguida. Então, esperamos todos vocês para concorrer a esses 3 prêmios bem legais. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde aos tertulianos e teletertulianos. Ocorrerá, então, o primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia de 17 a 20 de dezembro de 2012. Como esse curso terá a tradução simultânea para o inglês, e eu serei um dos tradutores, me solicitaram a falar aqui um pouquinho em inglês para o pessoal presencial e também teletertulianos, para poder, então, falar um pouco sobre o curso. Tá? Então, é só para explicar um pouco aí o que vai estar acontecendo. So, my name is Otto. I'd like to invite all of you, tertulians and teletertulians alike, to attend the first International Congress of Pentology, or the science of the personal energetic task. This event is going to be transmitted online with simultaneous translation. That's the reason why we're here addressing you in English. So the first International Congress of Pentology takes place from 17 to 20 December. And on December 17, the Congress starts with the topic Theoretical Interassistance. It's a conference. The keynote speaker will be Professor Cristiane Ferraro. Then on the following day, the topics will be Penta and the Science of Existential Seriation, or Seriology. Then it follows with Penta and the Science of Intraconsciential Recycling, or Racinology.
Then at the end of the second day of the event, the topic will be Penta and existential inversion or Invexis. Then on Wednesday, the 19th of December, the event continues with Penta and Parapedagogy, then Penta and Experimentology, as well as Penta and the Science of the Clarification Task or Taristicology. Then on the last day in this case, it will be the 20th of December. In the morning, there will be a bioenergetic workshop with the Epicons, Cristina Aracaki, Hernande Leite, and Pedro Fernandes. And the topic of this bioenergetic workshop will be tenepsological interassistentiality, or pentologic interassistentiality. Then, towards the end, the event will talk about Penta worldwide and the extra-physical reurbanizations. And one of the topics will be a speech by Professor Regina Schud from Germany. She will be talking about beginning of Penta in the German Holocene and its immediate effects. So all of you are invited, and I hope you attend the event that will be transmitted online with simultaneous translation in English. Thank you very much. Hello, I will talk about existential balance. Bom, pessoal, gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, também para o pessoal do exterior, que ocorrerá no próximo ano, 2013, entre os dias 9 e 12 de fevereiro, cuja proposta é ajudar a pessoa a fazer um balanço, um inventário da sua própria vida, levantando os seus acertos, erros, conquistas, omissões e realizações. A partir daí, então, a pessoa pode estabelecer um saldo dos resultados que ela vem obtendo na sua programação existencial. E, na sequência, elaborar um plano de ação para as metas que ela quer alcançar nos próximos anos. Tudo isso orientado por uma série de técnicas e com uma apostila que ela vai preenchendo durante os 4 dias. Também, para dar suporte a este balanço, a pessoa irá contar com uma série de professores, em torno de 20, com um conjunto de atividades. E nós vamos ter várias conferências. Só para dar destaque aqui algumas. A professora Mabel irá falar sobre holobiografia do Zéfiro. Professor Alexandre Zaslavski vai falar sobre proexis e judaísmo. Professora Sheila Ali vai falar sobre a maxidissidência do islamismo, uma conferência interessante sobre a condição de reciclagem dela a partir da condição de quase gestante bomba. Professora Juliana Costa irá falar sobre infiltração cosmoética na África. Professor Gustavo Vieira irá falar sobre a identidade interassistencial, dentre outras conferências. Então, o balanço está imperdível no período do Carnaval, de 9 a 12 de fevereiro. E, no dia 13, o curso Assistência de Destino, que eu irei ministrar, onde nós vamos abordar decisões de destino, encontros de destino, abertura de caminho, semiologia existencial, sincronicidade e parapsiquismo, amparadores de destino, dentre outros temas. Então, contamos aí com a presença de vocês. Muito obrigado. Guten Tag. Brigadeirinha, português mesmo. Eu vou falar sobre a SCP-2 de Foz do Iguaçu, fazer um convite a todos e chamar a atenção para alguns aspectos desse curso. É o último SCP-2 que vai acontecer nesse ano de 2012, vai acontecer em Foz do Iguaçu nos dias 11, 12 e 13. Atenção que 11, 12 e 13, excepcionalmente, não é fim de semana, é terça, quarta e quinta. O EPICON será o professor Hernande Leite. Esse SCP-2 é o SCP-2 da confraternização das ICs, e ele vai contar também com o professor Ismael Pinheiro e a sua equipe fazendo pesquisas de campo. Então, não percam a oportunidade. Qualquer informação a mais,
procurem o telefone do IPC, 2102-1448. Eu gostaria também de avisar que nós vamos fechar a turma na quinta-feira, por causa que nós estamos com limitações de vagas em função de número de quartos do hotel. Então, aqueles interessados, nos procurem até a quinta-feira. Obrigado a todos e uma boa semana. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar todas aquelas pessoas que estarão em Foz do Iguaçu para as atividades do final do ano, aquelas pessoas que estão vindo para Foz do Iguaçu e todas aquelas pessoas que por algum motivo ainda não se decidiram vir, que venham. Nós vamos ter aqui na CCCI várias atividades, todas muito interessantes. Vocês poderão tirar proveito de alguma delas, inclusive do curso Precocidade Parapsíquica, que é um curso oferecido pela ACIP nos dias 5 e 6 de janeiro, no local aqui no Discernimento, e esse curso ele fala sobre a paragenética, sobre as influências da paragenética na nossa vida atual, na nossa ressoma, qual as nossas relações grupo-kármicas, as lembranças de vidas passadas, o afloramento do parapsiquismo na infância. Então, como os pais, os educadores podem lidar com essa criança cujo parapsiquismo se aflora de forma natural. Vamos falar sobre os bloqueios parapsíquicos na adultidade. Então, esse curso é um curso sem pré-requisitos, qualquer pessoa pode fazer. E quem tiver interesse pode entrar em contato na própria CIP pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. O ACIP tem 2 S, então ASSIPI@ASSIPI.com. ou telefone 45 2102 1421. Obrigada. E o verbete de amanhã será autodemissão inevitável, da especialidade autopriorologia, e o autor é o professor João Melo. Obrigada pela presença e uma boa tarde a todos.